Só a nível de comparação, tá? Também tem outro trabalho nosso, publicado esse ano no JPO, que analisa os resultados só dos isquiotibiais, cirurgia primária de isquios versus revisão de isquio. Tá? Nesse mesmo trabalho, também o N grande, tá? 185 pacientes no grupo primário, 44 na revisão, um follow-up mais curto, né, do que os anteriores, follow-up menor que 3 anos, tá? Mas o potencial de correção com isquio tibial, mesmo nesse estudo, é o nosso melhor resultado com isquio, tá? Foi em torno de 7 graus. Ainda é metade da transferência entendida. Tá? E na revisão é muito pequeno. Né? Então, a gente chegou à conclusão desse estudo que a revisão dos isquios para o paciente que deambula tem muito pouco valor, acrescenta muito pouco. E nas nossas mãos, no paciente deambulador, a transferência do sistema tendíneo ela é mais poderosa que o alongamento dos isquiotibiais para ganhar extensão dos joelhos na fase de apoio. Tá? Temos que melhorar ainda a questão da antiversão da pelve. Tá? Mas isso é um fato que vamos discutir mais adiante. O primeiro exemplo. Então, um garoto de 11 anos, uma PC de espástica e motor 3. O FMS 2, 2 e 2. Ou seja, usa andador para 5 metros, 50 metros e 500 metros. Na ocasião, sem cirurgias prévias. Em vários casos aqui adiante, vou mostrar alguns gráficos. Quem não está familiar, não precisa ficar preocupado. Tá? São gráficos no exame de marcha. Sempre a linha azul vai ser o lado direito. A linha vermelha, o lado esquerdo. E a linha verde seria o valor de referência. Tá? Então, esse garoto, aqui, rotação do quadril. Ele tinha uma rotação interna do quadril direito. Vendo ele de lado. Isso é a pelve dele. Tá? Então, a pelve é uma tendência até retroversão. Então, essa retroversão da pelve no final do balanço é um sinal de encurtamento de isquiotibiais. Os joelhos com déficit de extensão na faixa de apoio. E os tornozelos com algum sinal de espacidade do trissural, mas sem limitação para dorsiflexão no apoio terminal e na fase de balanço. Então, isso foi em 2003. Em 2004, fizemos a transferência do semitendíneo, fêmur distal, alongamos o grácil e o semiabranáceo dos dois lados, fizemos a correção dos pés planos e valgos bilateralmente, alongando a coluna lateral, e no lado direito apenas, rodamos o fêmur direito para fora, né, e a tíbia direita para dentro. Ele volta depois, em 2012, com mais de 7 anos de segmento. Então, de forma já grosseira, o FMS deu um pulo, né? Então, ele passou a usar muletas 5 metros, 50 metros e 500 metros. No exame de marcha, ao nível dos joelhos, esse é o pós-operatório. Então, houve um aumento da extensão dos joelhos na faixa de apoio. Sempre que eu comentar os gráficos, olhem uns vídeos para dar uma checadinha, para correlacionar a imagem gráfica com a imagem visual, né? Então, os joelhos aumentaram a extensão na faixa de apoio. O quadril direito tinha rotação interna, agora está numa rotação externa, tem ainda alguma simetria rotacional dos quadris. Tá? E, interessante, a pelve aumentou um pouco a antiversão, ficou mais anterior, e nos tornozelos, passamos a notar um pouco de limitação para a dorsiflexão na faixa de apoio. Tá? Então, aqui 2 aspectos importantes. Né? Primeiro, em 2004, eu fiz a opção de não alongar o trissural, porque eu achei que a alteração era mais dinâmica, era discreta. E esse trissural não foi alongado ao longo desses 7 anos. Com o crescimento, com certeza, esse músculo encurtou um pouquinho. Tá? Não é nada grosseiro, mas ele tem hoje ainda o tríceps espástico, um pouquinho curto. Alteração essa que causa muito pouca disfunção para ele andar. Ela auxilia o joelho a estender na faixa de apoio, ela joga a forçação solo para frente, né? E ele conseguiu ter uma boa evolução de 7 anos aí, sem recibo do agachamento e já passando pelo estirão. Então, é um bom exemplo que mostra a correlação do tríceps com a extensão do joelho e tem um segmento longo da transferência do semitendíneo para o fêmur distal. No entanto, muitos pacientes que ainda não passaram pelo estirão do crescimento, a abordagem de partes moles não vai ser suficiente para corrigir toda a contratura fixa e flexão dos joelhos. Quando temos esse problema, temos 3 caminhos mais conhecidos que podem ser seguidos. Tá? O primeiro, como descreveu o David Westbury e o John Davis, é realizar gestos seriados para correção gradual, discreta, semanal do joelho, até chegar na extensão total. Um segundo ponto, descrito em 2008 por Klett e Stevens, é o crescimento guiado, episodese anterior do fêmur distal. E um terceiro item que usávamos mais um tempo atrás na CD, hoje em dia não se usa tanto, é a osteotomia percutânea extensora do fêmur distal. Vou comentar um pouquinho mais do crescimento guiado e da osteotomia percutânea do fêmur distal. Por mais que essa técnica foi descrita em 2008, o primeiro artigo que foca mais na PC foi publicado mais recentemente, o ano passado, pelo grupo do Gillette, de St. Paul, em Minnesota.
Então, na ocasião, eles analisaram 26 pacientes, todos pacientes com paralisia cerebral, de paréticos espásticos, que tinham uma deformidade fixa, média em flexão dos joelhos, no pré-operatório, de 13 graus. Eles notaram uma correção lenta, gradual, de cerca de 0,7 graus por mês, a cerca de 8 graus por ano. Eles definiram como falha quando a correção foi inferior a 50% da deformidade ou quando foi necessária a osteotomia femoral. E 1/3 dos pacientes falharam. As falhas foram observadas em crianças mais velhas, de nível motor pior, mais baixo, né? E contraturas mais graves. Né? Aqui nesse gráfico, o que está em verde são os pacientes com sucesso, sem falha. Em vermelho, a falha. A gente nota que até os 10 anos, quando foi feita a cirurgia, quase não tem falha. Né? As falhas começam a aparecer de 10 anos para frente. Né? Então, provavelmente, o aquecimento griado no PC para corrigir a contratura fixa e flexão do joelho, ela é útil nesse momento, né? Em crianças mais novas, antes dos 10 anos de idade. E aqui mostra a correção durante o andar. Né? Então, essa linha mais em azul é o pré-operatório, vermelho é o pós-operatório, então melhora a extensão dos joelhos na faixa de apoio, mas é uma melhora discreta, não é nada gritante. Tá? Só um detalhe, nesse estudo do Gillette, foi feito o crescimento griado isolado, tá? Então ele não foi combinado com a abordagem de partes moles. De forma geral, as formas mais populares de se fazer esse crescimento guiado é com as placas em 8, né, que são bastante conhecidas de todos vocês, ou mesmo com parafusos, colocados mais na região anterior do fêmur distal. Essas duas opções têm vantagens e desvantagens, cada uma delas. Tá? A placa em 8, ela não cruza a fise. Os parafusos cruzam. Tá? Quanto menor o diâmetro, a princípio é mais tranquila essa situação. Tá? As placas em 8, elas são, a princípio, no que tange a episodese, são reversíveis. Os parafusos, não dá para jurar. Então, por cruzar a fise, a princípio a fise foi violada. Então, essa questão da reversibilidade não é 100%. As placas são de remoção mais fácil. Os parafusos podem ser mais desafiadores para retirar. E a desvantagem da placa, que é muito comum na região do joelho, as placas em 8 cursarem com desconforto, com uma dor pós-operatória, que os parafusos são mais tranquilos. O Dr. Davi Mochi, amigo nosso, foi residente na CD há alguns anos, é um entusiasta do uso dos parafusos, já compartilhou vários casos comigo, e o pós-operatório inicial parece ser bastante confortável para os pacientes, e não tem tido problema utilizando essa técnica. As imagens foram cedidas por ele, que eu tenho usado mais nas placas em 8. E qual a minha experiência atual com crescimento guiado em pacientes deambuladores com PC? Nem deambuladores com PC, né? Eu tenho usado mais nível motor 4. Tá? Eu tenho pouquíssimos pacientes nível 3. 2 pacientes que estão ainda em fase inicial de tratamento, que não dá para dizer ainda como está indo o resultado. Parece que está indo bem, mas muito inicial ainda. Por nível 4, eu acho uma ferramenta interessante, porque o nível 4 são pacientes que a marcha mais comunitária, mais funcional, é uma meta muito difícil de ser atingida. Então, mas ortostatismo, mesmo deslocamentos de pequena distância, são situações que são interessantes para quem cuida desses pacientes. E a contratura de flexão dos joelhos é um fator limitante importante. Por outro lado, é muito comum esses pacientes terem contratura de flexão dos joelhos. Qualquer coisa que se faça, alongar partes moles, osteotomia do fêmur, a chance de recidiva é altíssima. Então, em pacientes ainda em fase de crescimento, esse crescimento guiado anterior ele tem sido uma solução interessante. Ele consegue inverter um pouco essa tendência. Né? Os pacientes têm uma tendência a recidivar a flexão. Enquanto o paciente cresce, você inverte essa tendência e consegue até corrigir mais a flexão dos joelhos. A desvantagem é a que eu citei anteriormente, é muito comum ter uma dor anterior dos joelhos nas semanas iniciais da reabilitação. Normalmente essa dor tem uma resolução em 3 a 4 semanas, mas é um período que tem que ficar mais atento, tem que já avisar a família disso daí, tem que já avisar os terapeutas sobre isso daí. Tá? Então, logo o paciente começar a mobilizar os joelhos e cooperar com a mobilização, essa dor passa mais rápido. Tá? E, de forma geral, passada essa fase inicial, são casos que vão bem. Tá? Dos casos que eu fiz até então, só teve um caso que eu tive que retirar as placas mais precocemente. Uma dor que persistiu por mais de um mês, e logo no 3º mês de pós-operatório, a família ia se mudar de São Paulo. Eles não quiseram aguardar mais a resolução do caso, então optaram por remover o material. No restante, essa tem sido a minha experiência inicial com essa possibilidade terapêutica, tem sido muito útil no nível 4, principalmente. E, por fim, a CD também teve no passado, ainda tem,
uma experiência com a ostomia percutânea do fêmur distal, que ele é aplicável em crianças com físia aberta, né, e que é feito algumas perfurações na região anterior do fêmur distal. E é provocada quase que uma fratura incompleta, né, preservando a cortical posterior do fêmur. Uma cirurgia benigna, cicatriza rápido, 4 a 6 semanas o osso está refeito. Tá? Em 2008, na época o Peluso e a Daniela eram os residentes, publicamos uma série de casos com 12 pacientes. Tá? O ganho da extensão dos joelhos no apoio foi um ganho bastante importante, cerca de 40 graus. Tá? Só que também notamos um aumento da diversão da pelve. Tá? No segmento de 2 anos, alguns fatores nos levaram aos poucos a abandonar o procedimento. O primeiro, que a recidiva não foi baixa. Né? Em 2 anos, 1/3 dos casos quase voltaram a ter flexão dos joelhos. Tá? E outro ponto que também é preocupante é essa correção, essa ostomia percutânea, essa correção da flexão residual, ela é aguda, né? E então você acaba tendo um risco de produzir algum estiramento do ciático dos seus ramos, né? Então, nessa série de 12 pacientes, teve um paciente com alteração de sensibilidade distal, com lesão cutânea no calcâneo, por lesão do ciático, né? Então, a gente considera que não é uma técnica um pouco mais perigosa nesse sentido. Tá? Então, vale a descrição, vale a menção. O Dr. Iacovoni, que descreveu o procedimento, já saudoso, né? Mas hoje em dia a gente não tem muito utilizado mais essa abordagem por ter opções mais seguras. Esse garoto, na ocasião, recebeu essa abordagem, tinha 9 anos, é um PC de espástico, motor 3, FMS 2, 2 e 1, sem cirurgias prévias. Então, já tinha uma diversão da pelve aumentada no pré-operatório, joelhos com padrão em agachamento, né? Então, flexão dos joelhos aumentada no apoio e dorsiflexão aumentada dos tornozelos. Em 2003, fizemos o psoas intrapélvico dos 2 lados, foi feito alongamento de grácil e semimembranoso dos 2 lados, a transferência do semitendino para o fêmur distal, a ostomia percutânea do fêmur distal para corrigir a extensão residual, e foi introduzido o uso de órteses subadálicas rígidas bilateralmente para conter a dorsiflexão dos tornozelos. Então, houve um aumento adicional da inversão da pelve no pós-operatório. Por outro lado, os joelhos saíram do agachamento, houve um aumento da extensão dos quadris no apoio terminal, e o padrão de movimento dos tornozelos passou a ser mais adequado, essa dorsiflexão melhor contida. Então, foi uma situação que, na ocasião, a gente utilizava bastante ainda essa percutânea, que teve um bom resultado nesse pós-operatório mais imediato. Para deformidades mais acentuadas de flexão do joelho, o próximo passo é a ostomia extensora do fêmur distal. Normalmente, deformidades maiores que 20 graus. E quando presente nessa magnitude, além da extensão, tem que se fazer um encurtamento no fêmur distal para evitar estiramento do nervo ciático e dos seus ramos. Muitas vezes, a extensora também é feita para pacientes já com maturidade esquelética, que já receberam abordagem em partes moles e que recidivou o problema, mesmo em contraturas até abaixo de 20 graus. E também é uma opção a ser empregada após a falha ou mesmo recidiva após o crescimento guiado. 2 formas comuns de fixar o fêmur distal são as placas tipo Plio e as placas anguladas tradicionais do quadril. Também tem vantagem e desvantagem nessas 2 opções. Tá? A Plio ela tem um desenho mais anatômico, mais apropriado para o fêmur distal. A placa angulada foi uma placa de quadril, que foi adaptada para uso ao nível do joelho. Tá? A placa Plio tem opção de parafusos bloqueados. Tá? A placa angulada tradicional não tem, os parafusos são corticais, sem bloqueio. Tá? Consequentemente, a placa Plio é mais cara e a placa angulada o custo é mais baixo. Tá? Então, na CD no SUS, eu uso a placa angulada, então não tenho condição de usar a placa Plio, e na parte privada eu uso a placa Plio. Então, eu tenho experiência nos dois modelos de fixação. Atenção só para pacientes nível 3, às vezes com uma marcha mais restrita, e que a qualidade óssea não pode ser adequada, pode ter já algum nível de fragilidade. Então, pode ter risco de soltura da placa tanto na cortical, tá? Até mesmo na lâmina. Tá? Então, ficar atento com isso. Tá? Geralmente, sempre que eu faço a extensora, com paciente PCE espástico, eu sempre faço a extensora e uso gesso no pós-operatório. Quase sempre vai estar combinada com procedimentos patelares. Então, o gesso vai proteger o paciente já durante 4 a 6 semanas. Mas ficar atento com isso, porque em pacientes com função mais limitada, as placas tradicionais podem ter soltura. Eu vou voltar um pouco mais adiante, falando da extensora, mas eu quero puxar o gancho agora do uso do braço de alavanca. Então, item 2. Então, conversamos sobre a correção da contratura e flexão dos joelhos. Então, o item 2 são os braços de alavanca.
E no PC, em agachamento, são 3 pontos principais. A patela alta, os pés planos e valgos e a torção tibial externa aumentada. Esse garoto tem as 3 coisas, né? Então, a radiografia dele, a patela está alta aqui, tem a torção tibial externa aumentada e tem os pés planos e valgos. Vamos começar pela questão da patela alta. Hoje em dia, em pacientes pós-maturidade esquelética, já adultos, com agachamento persistente, a combinação entre osteotomia extensora do fêmur distal e encurtamento ou abaixamento patelar é a combinação mais poderosa para aumentar a extensão dos joelhos na fase de apoio. Isso foi observado pela equipe do Gillette em 2008, né? Então, esse gráfico deles são os pacientes que receberam só a extensora, tá? Cinza pré-operatório, azulzinho pós-operatório. Houve sim melhora, mas nota-se ainda uma flexão residual. A melhora foi discreta na parte dinâmica, cerca de 10 graus. E quando foi combinado a extensora com o abaixamento patelar, os joelhos atingiram uma extensão total na fase de apoio, uma correção muito maior. De forma similar, o grupo suíço de Basel, o grupo chefiado pelo Dr. Brunner, também realizou um estudo similar. Só eles compararam a extensora mais encurtamento patelar versus encurtamento patelar isolado. E, novamente, o ganho maior foi na combinação extensora mais patelar. Lembrar que a extensora do fêmur ela corrige a deformidade estática. Ela corrige a contratura fixa em flexão do joelho. Enquanto que o encurtamento patelar vai corrigir a parte dinâmica. Ele vai dar essa correção adicional da extensão dos joelhos na fase de apoio. Alguns anos atrás, foi 2018, também fizemos a revisão dos nossos casos usando uma metodologia bem parecida com o pessoal do Gillette. Tá? Dividimos nossos casos em agachamento em 3 grupos. Grupo extensora mais encurtamento patelar, grupo só extensora, grupo só encurtamento patelar. De forma geral, os nossos resultados foram muito similares aos resultados obtidos do Gillette. Nosso maior ganho foi combinado a extensora com o encurtamento patelar. Só que os nossos resultados ainda são piores que o do Gillette. Um fato ainda não desejável visto na nossa amostra foi que nós tivemos uma flexão residual dos joelhos em todos os grupos. Quando nós, olhamos com mais cuidado para os dados, refletimos mais sobre isso daí, nós notamos que, de forma geral, os nossos pacientes tinham, no mesmo ato cirúrgico dessas correções, uma maior prevalência de alongamento concomitante dos isquiotibiais. Isso, corroborando o que o Dreher observou alguns anos atrás, esse próprio enfraquecimento dos isquiotibiais pode ter colaborado para essa falta de ganho adicional dos joelhos durante a marcha. Então, hoje em dia, isso é bem claro para a gente. Quando utilizamos a extensora do fêmur distal, fazemos de forma isolada. Então, não é mais necessário mexer em isquiotibiais. A própria extensora por si só, como quase sempre ela já gera algum encurtamento da parte óssea, os iscos vão ser relaxados. Então, isso já vinha em curso, mas hoje em dia essa informação é clara para a gente. A extensora, quando utilizada com encurtamento, ela é feita de forma isolada. Não é necessário mexer em isquiotibial. Então, pegando esse gancho, né, o encurtamento ou avanço distal patelar tem como meta restaurar o comprimento do tendão patelar e do quadríceps após a correção da contratura e flexão dos joelhos. Porque acontece isso, né? Então, aqui o paciente tinha acabado de ter submetido à osteotomia extensora fêmur distal, corrigiu a flexão dos joelhos, e o tendão sobra, né? Então, durante muitos anos com o joelho andando em flexão, esse tendão ele vai ficando alongado, ele vai ficando mais comprido. E quando você corrige a flexão dos joelhos, ele fica redundante. Tá? Então, o encurtamento ou avanço distal desse tendão visa restaurar esse comprimento. Essa ilustração foi o Francisco que fez, o Dr. Francisco Blumetti. Ela é muito clara, exemplifica bastante isso daí. Existem diversas formas de se fazer isso daí. Tá? Então, mesmo para pacientes imaturos esqueleticamente, o pessoal do Gillette, o Novacek, publicou uma técnica que não viola a fise da TAT, né, da tonalidade anterior da tíbia. Você consegue avançar distalmente o tendão patelar. Tem as formas clássicas em que todo o bloco ósseo da TAT é deslocado distalmente para você, enfim, tensionar o tendão patelar. E as técnicas de encurtamento, que são as mais variadas possíveis. Tem várias combinações para isso daí. Historicamente, a ACD tem tradição com o encurtamento. Tá?
Esse trabalho foi pensado no Poznan, no ano 2000. O Torivan, Paulo Machado, o Epitácio e o Selber faziam parte desse trabalho. Esse trabalho ele tem uma importância histórica grande, porque quem está no meio, o Selber pode falar isso, quem convive com isso daí, muito provavelmente esses resultados serviram de estímulo para o pessoal do Gillette utilizar essa abordagem. E hoje em dia, quem tem mais experiência com essa cirurgia no mundo é o pessoal do Gillette. A crítica que eu faço aos meus colegas foi eles não terem publicado esse caso, porque eles teriam a primazia, né? Então, essa técnica foi desenvolvida, não desenvolvida, mas essa ideia foi desenvolvida por eles há muitos anos atrás. Quando eu fui residente na CD em 2001, eu aprendi a fazer a cirurgia. E, na ocasião, tínhamos menos recursos para a cirurgia, para se fazer isso, né? Então, fazemos o encurtamento. Faz uma secção, geralmente na transição entre o terço inicial e o terço médio do tendão patelar. A parte distal é trazida no polo inferior da patela e a parte proximal é estudada por cima. Quando eu era residente, o acesso a âncoras de fixação era muito mais restrito. Então, na ocasião, fazíamos 2 túneis longitudinais na patela, com broca mesmo. Tá? Depois, usávamos aqueles fios de passar tendão para passar dentro os túneis e amarrava com o etibon lá em cima. Né? Então, era muito mais demorada a cirurgia. E esse uso da broca, mesmo essa amarração com etibon na patela, muitas vezes fragilizava a patela. Hoje em dia é muito mais fácil fazer isso daí. Então você, essa etapa faz uma amarração tipo chuleio em cada lado do patelar, insere uma âncora em cada parte da patela e essa parte fica muito mais rápido com boa fixação. E hoje em dia o reforço que era necessário de fios integrados ao gesso para proteger a sutura não é mais necessário. Então, a gente mantém esse membro em gesso por 6 semanas. Quando tira do gesso, está rígido, então, mas ao longo dos meses a flexão vai sendo aumentada gradualmente e é muito difícil ter qualquer caso de ruptura de tendão. E hoje em dia vem a questão, faz encurtamento do tendão patelar ou faz avanço distal? A princípio, a literatura mostra que os resultados parecem ser similares. Nenhuma técnica parece ter resultado superior à outra. Né? Então, prefiro fazer o encurtamento por acreditar que é um procedimento menos suscetível a ter complicação, pela própria questão histórica da CD, foi onde eu aprendi a fazer e onde a casa faz há muitos anos. Tá? E outro ponto importante, né? Se a gente pegar como base os princípios de correção de deformidade, que o pessoal do fixador defende bastante, né? Onde que é o core, onde que é o foco da deformidade? É o tendão. O que está alongado é o tendão. Então, se ele está alongado, a tendência é tentar encurtar o mesmo, né? Não mudar a posição do mesmo. E trago aqui um caso para vocês, um caso que na ocasião tinha a físia fechada, optei por fazer o avanço distal do tendão patelar, junto com a extensão do fêmur, e alguns meses depois de começar a reabilitação, em virtude da rigidez do joelho, tem uma fratura aqui incompleta da tibia proximal, logo após a inserção do parafuso. Então, eu acredito que o encurtamento seja mais livre de complicações. Então, só dando um reforço na técnica, né? Então, depois que faz a extensora, o tendão sobra, né? Fica bem redundante. Então, seccionamos na transição do terço inicial para o terço médio. A porção distal é trazida até o polo inferior da patela, uma âncora em cada lado. Depois, a porção proximal é suturada por cima. E outro ponto, né, para finalizar os braços de alavanca, são os pés planos longos e a torção tibial externa. Né? A meta de corrigir isso é alinhar o membro inferior e, consequentemente, otimizar o comprimento muscular. Né? Então, a tibia torcida para fora, os pés planos longos, eles colocam o tríceps tibial em posição desfavorável para trabalhar, que prejudica ainda mais a extensão dos joelhos. E também que esses membros melhor alinhados, a eficácia das órteses tripodálicas ela fica aumentada. Então, trago aqui o primeiro caso, garoto de 13 anos, um PC de espaço com atetose. Olha as mãozinhas dele, lado esquerdo. Então, faz movimentos involuntários dos dois lados. O nível 2, FMS 5, 4 e 1, sem cirurgias prévias. Então, esses eram os gráficos, né? Notem a pelve, tendência à retroversão, principalmente no final do balanço. Isso é um sinal indireto de encurtamento dos isquiotibiais. Joelhos em agachamento, um agachamento bastante significativo, né? Uma flexão mínima dos joelhos no apoio, maior que 50 graus. Os tornozelos, os pés, vocês notem, olhem mais os pés, tem aquela quebra transversal no médio pé, né? Então, aqui é gerado um artefato de técnica no exame de marcha, que ele enxerga uma dorsiflexão como existe, né? Ele tem um encurtamentinho do tríceps oral. E plano transverso, rotação interna do quadril direito e desvio externo dos dois pés, com mais gravidade à direita.
Então, em 2017 fizemos correção dos pés, dos dois lados, né? O alongamento da coluna lateral dos pés. Rodamos o fêmur direito para fora e a tíbia direita para dentro. O estraia dos dois lados. A ostomia e extensão do fêmur distal dos dois lados. O encurtamento patelar, também bilateralmente. Então, o primeiro é o pré-operatório, como vocês viram, também com os gráficos pré-operatórios, as aerografias com ostomias já consolidadas, e no pós-cirúrgico, cerca de 2 anos de pós-operatório. Tá? Então, sem as órtices. Nota que a pelve uma tendência para inclinar anteriormente. Nos joelhos, um aumento bom da extensão na fase de apoio, uma flexão residual dos dois lados, uma melhora da simetria dos quadris do plano transverso, não zerou, tá? Então continua a rotação interna residual à direita, uma boa melhora no alinhamento dos pés. E quando coloca as órtices, né, ocorre uma melhora adicional da extensão dos quadris e da extensão dos joelhos. Tá? Aqui, o uso do andador é uma coisa curiosa para ele. É um andador de baixa qualidade, um andador baixo para ele, tá? Ele está inadequado em termos de tamanho, é um modelo rudimentar, existem modelos muito melhores no mercado, mas ele, com o andador, a movimentação involuntária no superior fica controlada. Ele tem uma referência para andar e ele se sente muito mais confiante com o uso do andador. Então, mesmo que ele tenha recusado o uso do andador várias vezes no pré-operatório, durante a reabilitação, isso foi introduzido para ele, porque no começo ele tinha dificuldade de andar sem apoio. Depois ele se habituou a andar assim e agora ele se sente mais confiante, com mais estabilidade para andar de forma orientada com o andador. E, por fim, é o controle da fraqueza do tríceps. Por que controle? Porque não tem tratamento. Tá? Uma vez que o tríceps está fraco, está comprometido, tá? Não tem nenhuma cirurgia, não tem nenhuma modalidade terapêutica que consiga devolver essa força. Tá? Então, você tem que conter isso. Então, você tem que usar algum dispositivo que controle a dorsiflexão excessiva dos tornozelos na fase de apoio. Isso é uso de órtice. Tá? Então, a ideia é você bloquear a dorsiflexão na fase de apoio para deslocar aqui a forçação solo de posterior para anterior dos joelhos. Os modelos clássicos usados para isso são as órtices subpodádicas rígidas ou mesmo as órtices de reação ao solo. Esses modelos são modelos bastante simples, são os modelos que o SUS fornece na CD. Então, hoje em dia, se você encontra modelos com os mesmos princípios, de material com a mesma resistência, mas material mais leve, desenhos diferentes da órtice de reação ao solo, mas o importante é manter o princípio, você bloquear a dorsiflexão excessiva dos joelhos na fase de apoio. Como vocês já viram esse garoto no exemplo anterior, e agora com o uso da órtese, a órtese faz parte do tratamento. Tá? Se você corrigir a flexão dos joelhos e permitir que os tornozelos continuem com a dorsiflexão aumentada, a tendência aos poucos, durante a marcha, você ir recidivando a flexão dos joelhos, até que em algum momento acaba tendo alguma recidiva estruturada também. E tentando fechar o raciocínio, mostrar um caso final, tá? Temos um garoto com 14 anos de idade, um PC de hiperético espástico, um motor 3, FMS 3, 3 e 3. E a queixa era um aumento progressivo da flexão dos joelhos, principalmente após o estirão do crescimento. Ele tinha algumas cirurgias prévias, tá? Então, aos 6 anos de idade, foram alongados os tibiais mediais e o bíceps bilateralmente, e também recebeu um aumento percutâneo do tendão de Aquiles. Essas cirurgias foram feitas em outro hospital. Eu passei a acompanhá-lo próximo dos 10 anos de idade, quando ele foi encaminhado para mim, em virtude de uma subluxação dos quadris dos dois lados. Então, foi feita na ocasião uma varizante e da rotativa externa dos fêmures, também bilateralmente. Então, aqui em 2016, esses gráficos são referentes a esse vídeo, né? Alguns pontos chamavam atenção. Então, o mais evidente, né? Então, um padrão de agachamento, flexão dos joelhos aumentada aqui na fase de apoio, tornozelos com dorsiflexão também aumentada, e a pelve com uma tendência a aumento da inversão. Mas fora isso, isso aqui é plano coronal. Tá? Ele tinha o quadril direito em adução, tá? Durante todo o ciclo de marcha, o esquerdo em abdução. Tinha uma assimetria rotacional da pelve, a pelve esquerda rodada interna, a pelve direita rotação externa, e o quadril direito rotação interna. Essa radiografia pré-operatória. Tá? Então, cirurgia prévia nos quadris, a varizante e a rotativa externa. Né? É bem sutil, mas tinha uma leve quebra do arco de Shenton aqui à direita, né? E o quadril direito tinha uma cobertura um pouco menor que o esquerdo. Então, além de corrigir o agachamento, né, fizemos, para corrigir o agachamento, a extensão do fêmur distal dos dois lados, encurtamos o tendão patelar também bilateralmente, e proximamente à direita, fizemos a ostomia de rotação externa do fêmur, uma discreta varização, muito discreta, para centrar um pouco melhor o quadril.
Esse próximo vídeo é com 6 meses de pós-operatório. Tá? Então, a posição dos membros inferiores já mudou bastante, mas ainda está mais lento. Né? É um paciente que está em reabilitação. Mas olha que dado importante. Além da parte mais óbvia dos joelhos, né? Os joelhos passaram a ter extensão total e até com uma leve hiperextensão aqui à direita, né? A pelve não teve grande prejuízo. Tá? Os tornozelos, sobre menos demanda com o joelho em flexão, eles passaram a ter uma dorsiflexão mais próxima do normal. Mas o efeito da osteotomia proximal, você corrigindo essa rotação à direita, você melhorou a simetria em 2 planos de movimento. No plano coronal e no plano transverso. Tá? Então, provavelmente, essa rotação interna assimétrica do quadril direito causava uma disfunção no braço alavanca proximal ao nível dos abdutores do quadril, que gerava parte dessa simetria proximal. Então, além da parte do agachamento, a parte proximal ficou mais simétrica. Isso com 6 meses. Então, essa é a minha situação com 6 meses. E agora aqui o próximo filme é com 1 ano e meio. Tá? Então, depois de 1 ano e meio de procedimento, né, a velocidade já está, a velocidade habitual dele. Né, então, ele já está com a função restabelecida, já pega ônibus para ir para a escola, assim, sem nenhuma queixa adicional. O uso desse bastão de um lado só foi ideia dele. Tá? Então, isso não é preconizado por nós. A gente acredita que o apoio deve ser sempre bilateral, para evitar posturas assimétricas. Mas é adolescente, enfim, isso é da cabeça dele. Ele optou por uso do bastão e está feliz assim, está se virando funcionalmente bem assim. E na comparação dos gráficos, né, aqui um ponto interessante, no plano sagital. Então, nós notávamos que com 6 meses, ainda havia um pouquinho de hiperextensão do joelho direito. Isso não acontece mais. Tá? Do lado esquerdo, ainda com 6 meses, tinha uma flexão residual, que aqui aumentou um pouquinho mais. O tornozelo esquerdo começa a exibir uma dorsiflexão levemente aumentada durante o segundo rolamento. Tá? E com certeza essa dorsiflexão tem relação com essa limitação adicional para a extensão do joelho esquerdo. Nossa recomendação nesse momento foi que ele voltasse a usar as órteses supraláricas rígidas. Tá? Ele é bastante reticente com o uso do aparelho, mas o correto para ele seria usar as órteses dos 2 lados para que ele ficasse melhor protegido e esse agarramento ficasse mais livre de qualquer recidiva. Só, enfim, essas eram as minhas informações. Como mensagens finais, queria passar o seguinte para vocês. Tá? Então, lembrar que a abordagem em partes moles é uma opção, sim, viável para crianças ainda que não passaram por este de crescimento e com contraturas não acentuadas ao nível dos joelhos. Tá? Nas nossas mãos, a transferência do semitendino para o fêmur distal é muito mais poderosa que o alongamento dos isquiotibiais para a grande extensão dos joelhos na fase de apoio. Tá? Ainda não temos a solução para evitar esse aumento na ativação da pelve, mas provavelmente essa ideia que o Selber deu uns anos atrás de poupar o semimembranoso parece ser um bom caminho que talvez mais adiante possamos ter mais informação nesse sentido. Depois da maturidade esquelética para casos de agachamento persistente, a combinação entre osteotomia extensão do fêmur distal e procedimentos patelares é a forma mais efetiva de corrigir o agachamento. E preferimos o encurtamento patelar, pela própria questão de experiência do serviço, por acreditar que tem menos complicação. Lembrar de sempre tratar a disfunção de baixa alavanca, quando presente, claro, e controlar a insuficiência do tríceps sural. E também lembrar que esse aumento da dimensão da pelve no pós-operatório, após o tratamento da marcha em agachamento, ele é muito frequente, qualquer que seja a abordagem utilizada. Extensão de fêmur, procedimentos patelares, abordagem em partes moles, ele ocorre bastante. Os autores acham que ele é uma resposta postural à correção da marcha em agachamento. E até o momento existem suposições de como prevenir isso, mas a literatura ainda não é muito sólida sobre uma forma totalmente eficaz que consiga prevenir a ocorrência desse efeito indesejável após o tratamento da marcha agachada. Muito obrigado. Eu estou agora à disposição para perguntas e comentários.